Gênesis 16, o versículo 6 e o versículo 7. Quem puder também acompanhar ali no telão, puder enxergar, mas é bom olhar na sua Bíblia, tá? Diz assim: Abraão respondeu a Sarai, né? Que minha tradução aqui é diferente. Deixa eu ler ali. Tendo achado, vamos ver o versículo 7 e 8, na verdade. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água do deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Muito bem, esse aqui é o relato da nossa introdução, do nosso texto base do sermão dessa manhã, falando sobre o deserto. E essa história você já conhece, ok? Essa é uma história muito famosa, muito falada. Você já leu outras vezes, já ouviu vários sermões sobre, em que Deus chamou Abraão e falou assim: olha, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Mas Abraão já era de idade avançada, já era velho. A sua esposa também já era de idade avançada. E, inclusive, para completar o pacote, ela também não podia ter filhos. Ela não podia gerar filhos. Então, tinha grandes problemas. E como que ele seria pai de uma grande nação, sendo que a sua esposa não podia gerar filhos? Essa aí é o grande problema para ser resolvido. Mas como iriam resolver? Ora, Abraão estava morando já nas terras de Canaã, e tendo se passado muito tempo, Sarai tinha uma serva chamada Agar, e essa serva era nova e podia ter filhos. E o que Agar pensou? Ora, se ela pode ter filhos, eu vou pedir para meu marido, Abraão, possuí-la, ter como esposa, só para ela engravidar, e o menino que nascer, esse sim vai dar continuidade à nossa descendência, porque eu não posso ter filhos. Essa história vocês conhecem, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Muito bem, essa é uma história conhecida. E aqui você já pode até pegar e anotar um próximo sermão para você fazer, tá? Quando eu e você queremos dar uma ajudinha para Deus, Deus precisa da nossa ajudinha, irmãos? Ajudinha, precisa sim ou não? Não precisa. Da mesma maneira, Sarai imaginou assim: eu vou dar uma ajudinha para Deus, para Ele concretizar os seus planos e propósitos, que era de fazer com que Abraão fosse pai de uma grande nação. Ele tinha que ter descendência. Então, Sarai pensou: eu vou dar essa ajudinha, vem cá, Agar. Ó, Abraão, está aqui Agar, minha serva, pode possuí-la. E aí, tendo Abraão possuído ela, se relacionado com ela, ela engravidou. E o que aconteceu? Ficaram felizes? Essa é a história? Não, pelo contrário. Sarai se sentiu humilhada pela própria serva, porque Sarai não podia ter filhos, então não era uma mulher abençoada. Agar, que era serva, pôde ter filhos, então ela seria uma mulher abençoada. E Sarai se incomodou com isso e falou assim para Abraão: Abraão, vem cá, bora sentar. Conversa de marido e mulher. Ou tu escolhe ela ou tu me escolhe. O que tu vai querer? Uma conversa franca, né? Ora, mas quem foi que mandou Abraão possuir a serva? Não foi a própria Sarai? E que confusão é essa? A confusão surge quando nós, seres humanos, queremos dar uma ajudinha para Deus. As coisas aos nossos olhos saem de controle. E aí às vezes a gente pede: Senhor, me ajuda. Só que a gente só quer fazer a ajudinha para Deus. Esse aqui é um outro sermão, tá? Para você desenrolar e desenvolver. Mas o sermão de hoje é sobre o deserto. E o que acontece? Abraão falou assim para Sarai: faz o que tu quiser com ela, porque ela é tua serva. E o que Sarai fez? Deu uma casa para ela morar em outro lugar? Fez um quartinho separado. Olha, tá aqui, ó. Tu não vai ficar com a gente, mas tá aqui um quartinho só para você. Foi isso que ela fez? Não foi. Ela simplesmente expulsou. E para onde Agar foi? O texto diz que ela foi para o deserto. E lá nesse deserto, ela tem um encontro com o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor faz perguntas para ela, 2 perguntas: de onde vens e para onde vais? E ela diz: eu fujo da presença da minha Senhora.
Mas vamos lá, vamos avançando. Nesse contexto, nós temos 3 expressões especiais. Preste atenção. A primeira expressão é, logicamente, a palavra deserto. Deserto é sinônimo de escassez, de calor, de frio durante a noite, de areia, de terra, é ou não é? Quando você pensa em deserto, você pensa logo no deserto do Saara, né? Pensa logo naquele calor escaldante, talvez pense até em camelo andando pelo deserto, não sei por onde sua mente viaja, mas deserto para mim é sinônimo de escassez, de tristeza, de não ter nada frutífero, que se eu e você, se alguém colocássemos lá no meio do deserto, para passar pelo menos uma semana, eu acho que nós não iríamos aguentar, talvez nem um dia, porque nós não estamos acostumados com o calor intenso do deserto, com o frio intenso que faz no deserto, com os animais peçonhentos que aparecem no deserto e com a escassez de alimento e de água que tem no deserto. Então o deserto é um lugar difícil de sobreviver. Correto? Tem algum marense aqui? Tem o quê? Marense. Marense. Tem como? Coisa boa é estar no meio de marense. Não que está de outros lugares não seja bom, mas que marense é diferenciado, né? É outro mundo lá, né? Eu estive agora no Maranhão, nessas férias, pude rever os familiares, fui também a alguns banhos muito bons, passei por uma cidade chamada Barreirinhas e já tive o privilégio de morar e eu vi os Lençóis Maranhenses. Irmão, lá faz calor, viu? Mas o bom é que lá tem água, né? Nos Lençóis tem aquela areia, aquele calor doido que não tem sombra nenhuma, mas você pode se refrescar com as lagoas que são belíssimas. Aí eu fiquei pensando, imagina se não tivesse essa água. Será se alguém iria vir visitar aqui os Lençóis? Talvez, né? Para tudo você encontra pessoas que gostam de fazer tais aventuras. Da mesma forma que aparecem pessoas que vão para outros países, para o Egito, olhar a pirâmide, andar no deserto e por aí vai. Então, nos Lençóis Maranhenses faz calor, mas nós temos uma água para refrescar. No deserto não existe isso. Então, quero que vocês pensem aqui comigo. 3 expressões. A primeira é deserto, é escassez, é difícil de sobreviver. Uma segunda expressão que aparece no texto que nós lemos é a expressão de onde vens. De onde vens? É a pergunta que o anjo do Senhor faz para Agar. De onde vens? E essa expressão tem que a ver com o passado. De onde vens? Qual é o teu passado, Agar? O que foi que tu fez para tu chegar no deserto? O que foi que tu enfrentou para chegar até aqui? E aí tem uma terceira expressão. Opa! Uma terceira expressão. Para onde? Para onde vais? Essas palavras têm que ver com o presente, que era o deserto, o passado, de onde vens, e o futuro, para onde? Para onde vais. Então o anjo do Senhor faz perguntas interessantes no presente momento em que ela está no deserto. De onde tu vens tem a ver com o teu passado. E para onde tu vais tem a ver com o teu futuro. Muito bem, você está no deserto. Me conte aí como foi o teu passado. Porque eu quero saber como será também o teu futuro. Era mais ou menos isso que o anjo queria perguntar para Agar. E existe uma escritora muito famosa chamada Dal Watson. Essa mulher aqui. Essa mulher ela nasceu no Brasil, em uma comunidade religiosa norte-americana. Assim como eu e você, talvez alguns não, eu tive o privilégio de nascer em um ambiente religioso, né? Nasci na igreja e pude passar toda a minha infância. Essa mulher que nasceu no Brasil também nasceu na igreja, que tem um ambiente de uma comunidade norte-americana, só que totalmente deturpado daquilo que eu e você entendemos de religião. Ela fala sobre algumas crenças deturpadas acerca de Deus e religião, e ela viveu experiências muito traumáticas de abuso sexual em nome da fé. Então, em nome da religião e da fé,
ela era abusada sexualmente quando criança, isso dentro de uma religião. E essa mulher cresceu cheio de traumas, cheio de dificuldades, mas aí ela encontrou forças e ela escreve um livro chamado A Força que Há em Nós, no qual ela descreve como achou a cura e dá dicas para transformar a sua maior dor em sua maior força. E tem uma citação muito interessante desse livro, dessa autora chamada Dal Watson, que ela diz assim: não adianta fugir da dor, pois ela sempre te alcançará. Então é melhor enfrentá-la. Esse enfrentamento é como se fosse o processo de entrar aonde, irmãos? Aonde? Casulo. Uma borboleta não conseguirá voar se não entrar onde? No casulo. Mesmo sendo um local apertado, quente e deformatório, onde a dor é visceral e o processo é invasivo, é também um reformatório, onde a transformação acontece e de rastejante, a lagarta sai voando como uma linda borboleta. Vocês acham uma borboleta bonita, sim ou não? E lagarta, vocês acham bonita? Tem gente que acha. Você pegaria a borboleta na sua mão? Se alguém botasse assim, tem que a borboleta abra a mão. E uma lagarta? Também? Minha mãe, se ela vê uma borboleta, ela pega o celular, né? Tira foto, né? Coisa mais linda da criação de Deus. Mas, se por outro lado ela olhar a lagarta, oi, parece que até não é mais criação de Deus. Surgiu só depois do pecado na cabeça dela, eu acho. Sai correndo, tem medo, tem nojo, falta de desmaiar, porque ela não suporta ver lagarta. Então a lagarta, na concepção de muitas pessoas, é algo nojento, é algo que não tem beleza nenhuma, é algo que não tem relevância nenhuma, que ninguém tira tempo nem para tirar foto da lagartinha e postar lá no Instagram. Olha a criação de Deus como é bela. Mas quando se fala de borboleta, já existe até o borboletário, sim ou não? Que as pessoas fazem pagar. Quanto é que eu quero olhar as borboletas mais belas que Deus criou nesse planeta? A lagarta ninguém quer pagar para ver. Por quê? Porque a borboleta é mais bonita, ela é mais atraente, ela é menos, vou botar aqui entre aspas, nojenta, ela voa. Só que do processo de lagarta para borboleta tem um processo chamado casulo. E como eu falei para vocês, o casulo, ele é um local apertado, quente e deformatório. A dor é visceral. A lagarta sofre uma mutação visceral, mas é reformatório. Reformatório porque depois que ela passa por esse processo de dor, o que acontece logo em seguida? Ela sai voando como uma linda borboleta. E o que a borboleta tem a ver com a história de Agar? Tem a ver com o deserto. É isso que nós vamos ver. O casulo de Deus para a transformação e aprimoramento dos seus servos em momentos de dor é o que, irmãos? É o que, irmãos? Deserto. Vocês estão acompanhando? Vou repetir. O casulo de Deus para a transformação e aprimoramento dos seus servos em momentos de dor é o deserto. Aliás, estar em sofrimento já é estar no deserto solitário da incompreensão e abandono. Mas quando as possibilidades humanas acabam, é hora de Deus agir. E o deserto é o lugar do silêncio do homem e da fala de quem? Então o deserto, trazendo aqui uma linguagem bem biológica para nós, o deserto é o casulo de Deus. A pergunta do anjo do Senhor para Agar: de onde vens? Seu passado. Para onde vais? Para o seu futuro. O presente de Agar era o que? O deserto. E pegando a história de Agar com a história de Dal Watson, o deserto é o casulo de Deus. E nesse casulo, nesse deserto, a dor é visceral. Nós sofremos, padecemos, né? Tem tentações, tem provações, e parece que não passa. A gente olha para o lado do outro muro, né? O vizinho
que não vem para a igreja, que não acredita em Deus, que blasfema de Deus, a vida dele só prospera, ele só enriquece. Aí eu olho para mim, que vou para a igreja, que obedeço os mandamentos, que guardo o sábado, sou dizimista e pactuante, estou ali todo dia dando estudo bíblico, minha vida só vai de mal a pior. Aí eu falo, Senhor, não está compensando ser fiel, não. É melhor eu fazer igual meu vizinho. Às vezes o deserto é desse jeito. E muitas das vezes nós queremos sair do deserto, porque imaginamos que o anjo do Senhor não está conosco, que a presença de Deus não se faz presente no deserto. Mas é exatamente isso que nós vamos ver de acordo com alguns personagens bíblicos que passaram pelo deserto. Vocês vão ver que a presença de Deus estava com eles. Por exemplo, Agar. Foi no deserto que Agar, uma simples escrava, foi achada pelo anjo do Senhor e recebeu a promessa de que seria mãe de grandes. Como era o nome do filho lá de Agar? Vocês lembram? Ismael. Ele foi ou não foi um grande descendente da linhagem de Agar e Abraão? Sim. Foi. Então, tal que se tornaram rivais, né? E rival próprio irmão. Até hoje tem essa briga em pleno século XXI, né? Mas isso é um assunto para outro momento. Então, Agar foi achada onde, irmãos? No deserto, pelo anjo do Senhor. Ela não foi desamparada pelo Deus dos céus. E aí, esse povo aí, povo de Israel, andaram no deserto, sim ou não? Sim. Quanto tempo? 40 dias? Não. 40 anos. Foi no deserto que Israel foi curado de sua mentalidade de escravo para filho de Deus. Como diz Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus permitiu o povo passar 40 anos, foi para provar o povo, para testá-los e para saber aquilo que ia no coração de cada um. 40 anos. E daquele povo que saiu do Egito para a terra prometida, quantos entraram na terra prometida? Quantos? 2. Estou com medo de falar. 2. Como é o nome desses indivíduos? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Ok? 2. Para provar aquilo que ia no coração de cada um. Então o deserto também serve para nos provar. O deserto também é teste. Teste reformatório e de transformação. Mas também tem outro personagem interessante que acompanhou o povo de Israel. Qual é o nome dele? Moisés. Foi no deserto que Moisés foi curado do orgulho e arrogância de príncipe do Egito, transformando-se em pastor de Israel. Moisés era orgulhoso e arrogante, irmãos? Era? Onde é que está isso? Bora olhar então? O que Ellen White diz sobre Moisés no livro Ciência do Bom Viver, página 474. Ela diz assim: a educação que Moisés recebera no Egito foi de grande auxílio sobre muitos pontos de vista, mas a preparação mais valiosa para o trabalho de sua vida foi a que recebeu quando estava empregado como pastor. Moisés tinha por natureza um espírito o quê? Impetuoso, era orgulhoso. No Egito, como bem-sucedido chefe militar e favorito do rei da nação, estava acostumado a receber louvor e o que, irmãos? Adulação. Tinha atraído o povo para si. Olha o que ele pensava, ele esperava realizar por suas próprias forças a obra da libertação de Israel. Mas muito diferentes eram as missões que, como representante de Deus, devia receber. Conduzindo seus rebanhos pelas montanhas selvagens e pelos verdes pastos dos vales, ele aprendeu a fé, aprendeu a mansidão, a paciência, a humildade e a abnegação. Aprendeu a cuidar dos fracos, tratar dos doentes, procurar os transviados, suportar os turbulentos, vigiar os cordeiros e alimentar os velhos e velhas. Ele aprendeu isso lá no Egito. No deserto. Cuidando de quê? De ovelhas. Mas no Egito não tinha mais estrutura para ele aprender mais, se preparar mais. Tinha ou não tinha mais estrutura? Tinha. Mas só que Eliot disse que ele era arrogante, presunçoso, e ele gostava de bajulação.
teve que perder tudo isso e ser transformado em pleno deserto. Mas tem outro personagem também. Vocês conhecem esse daí? Elias. Foi no deserto que Elias foi renovado em sua vocação e reencaminhado para a missão. Vocês lembram que Elias chegou para o rei Acabe e falou assim: ó, tem uma ordem divina, não vai chover durante 3 anos e meio, vai ter seca, vamos todo mundo morrer de sede, de fome. E aí depois ele temeu pela própria vida e saiu, fugiu da presença do rei. E vocês bem sabem que existem alguns estudiosos que falam que Elias sentiu uma depressão profunda, a ponto de querer se matar. Por isso que o Senhor aparece para Elias no deserto. E ele tem a sua esperança renovada. E um paralelo muito interessante da vida de Moisés e Elias. Os dois padeceram onde? No deserto. Sofreram no deserto. Os dois sofreram a força da solidão. Eles foram intercessores do povo. Através dos dois, Deus mostrou seu poder em forma excepcional e prodigiosa. Cada praga trazida por Moisés mostrava a falta de poder de algum deus do panteão egípcio e revelava o poder de Deus. Por sua vez, Elias usou a mesma estratégia. Há cerca de 3 anos e meio atacava o reino de Baal, que era o Deus da chuva. A mesma estratégia que um usou para atacar o Deus do Egito, o outro usou para atacar o reino de Baal. Por fim, ambos se encontram com Deus no mesmo lugar. O Monte Horebe, em que Elias se encontra com Deus, e o Monte Sinai, em que Moisés se encontra com Deus. Este é o mesmo lugar onde eles receberam a mensagem de uma nova missão. Mas tiveram que passar por onde, irmãos? No deserto. Mas tem outro personagem. Não podemos esquecer dele, né? João Batista foi criado na solidão do deserto, educado na escola do sofrimento, talhado na escola do sofrimento. João foi preparado de forma rígida para ser o precursor de quem? Do Messias. Mas ele foi preparado aonde, irmãos? No deserto. Por isso que ele se denominava como aquele que era a voz que clamava pelo deserto. E olha que citação muito linda de Ellen White sobre João Batista. Desejado de todas as nações, página 149, diz assim: exceto a alegria que João encontrara em sua missão, sua existência foi de quê, irmãos? De felicidade. É isso que diz? Dores. Raras vezes fora a sua voz ouvida, a não ser aonde? No deserto. O isolamento foi a sorte que lhe coube, e não lhe foi dado o privilégio de ver os frutos de seus labores. O homem sofredor foi João Batista. Então a atividade feliz aqui, ó, exceto a alegria que João encontrou em sua missão. A única alegria de João foi a missão. E qual era a missão de João? Preparar o caminho para o Messias. Que responsabilidade, que privilégio, irmãos, que coisa maravilhosa para um homem. Só que para preparar o caminho para o Messias, ele tinha que abnegar-se de tudo, tinha que perder tudo, tinha que ser talhado lá na escola do sofrimento do deserto. Ele tinha que ser preparado lá. Às vezes nós também queremos as bênçãos de Deus, queremos os privilégios que Deus oferece, queremos os benefícios de estar na igreja. Mas muitos de nós temos que ser iguais a João Batista. Temos que ser talhados na escola do sofrimento no deserto. Por quê? Porque talvez eu e você, a gente ainda tem um coração orgulhoso. Eu e você ainda somos infiéis. Eu e vocês ainda somos pecadores, promíscuos, pessoas enroladas, pessoas que não querem largar o pecado. É por isso que temos que ser talhados no sofrimento do deserto. Mas tem um outro personagem, esse é o principal.
Foi no deserto que Jesus se preparou para as vitórias do seu ministério. Antes de Jesus começar, propriamente dito, o seu ministério aqui na terra, ele passou pelo deserto. Quantos dias? 40 dias. Comendo, bebendo, né? Se alegrando. É isso que o texto diz, né? Em jejum e oração. Acabou os 40 dias, agora vou voltar para casa para descansar. Foi assim? Aí veio o diabo, né? A tentar. O bicho tem que aparecer. Tentou o próprio Jesus, usando a Bíblia. Mas Jesus falou, respondeu, usando também a Bíblia. Mas foi lá no deserto, irmãos. O casulo de Deus, Jesus passou por esse casulo. Foi lá que ele se preparou para as grandes vitórias do seu ministério. Deixa eu avançar aqui. E este homem aqui, Paulo, uma fera furiosa, um touro furioso e indomável. 3 anos ele passou no deserto da Arábia. Ficou quase cego para não se ensoberbecer. Se tornou o maior líder do cristianismo. Foi preso muitas vezes, foi abandonado pela igreja, mas ele morreu como oferta a Deus. Esse é Paulo. E olha essa citação de Ellen White em Atos dos Apóstolos, página 69. Ali, em que lugar, irmãos? Vamos lá. Na solidão do deserto. Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Recapitulou calmamente a sua experiência passada, tom de vez, possuindo-se de genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que seu arrependimento for aceito e seus pecados perdoados. Anelava a certeza de que Jesus estaria com ele, para onde vais, em seu ministério futuro. Esvaziou a mente dos preconceitos e tradições que lhe haviam até então modelado a vida e recebeu instruções da fonte da verdade. Jesus comungou com ele e confirmou na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. O homem que sofreu também foi esse Paulo. A história vocês conhecem. Mas foi lá no deserto da Arábia, 3 anos no deserto. 3 anos, irmão, no deserto. Sozinho. Ele teve tempo para meditar na sua vida passada. E dia por dia, pedir arrependimento. E enquanto ele não tivesse a certeza do arrependimento, ele não parava de perseguir pelo arrependimento. Que fantástica a vida desse homem. Morreu como oferta a Deus. Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina sobre 2 livros que ele escreveu. Inclusive, preso. Ao invés de reclamar, Senhor, me chamou para uma missão e me deixou foi ser preso. Podia reclamar, não podia? Tinha várias razões para isso. Mas o que ele fez? Mesmo preso, cuidava da missão. Que coisa fantástica. Mas sabe onde é que ele aprendeu isso? No deserto. E para finalizar, irmãos, por último e não menos importante, tem esse personagem aí, a igreja. Deixa eu avançar. Muito bem. Apocalipse 12:6 fala que a mulher fugiu para o deserto. Em linguagem profética, mulher significa igreja. Vocês sabem. As lutas da igreja no deserto. Por quanto tempo? Apocalipse 12:14. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até onde, irmãos? Ao seu lugar. Então, onde era o lugar da mulher? Era no deserto. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Bora ver. Agora isso aqui é só para ver se vocês ainda lembram. Quanto é que dá isso aqui? Tempos e metade de um tempo. Lembra dos 1260 dias? Lembra dos 42 meses? É o mesmo período. Ok? Dá quanto tempo então aqui?
1260 anos. Trazendo da linguagem profética para uma linguagem natural. 1260 anos, a igreja seria o quê? Perseguida. E aí é onde nós temos o início em 538 e vai até 1798. 1260 anos, a igreja, o povo de Deus foi perseguido. Foram levados aonde? Para o deserto. Para quê? Sofrer, padecer, morrer, ser perseguido no deserto. Mas por que foi enviado para o deserto? Porque a igreja sai do deserto não como borboleta, mas como águia. O que é mais forte, irmãos? Uma borboleta ou uma águia? Deus, Ele não está criando borboletas. Deus, Ele não está transformando para que você vire uma borboleta. No caso de Deus, você vira águia. Porque os que esperam no Senhor voam alto como a águia. A águia é símbolo de força, de vitalidade, de coragem, de energia, de poder. Deus quer agora que a sua igreja tenha o que, irmãos? Poder, força, coragem. Por isso que Ele permitiu a igreja passar pelo deserto. Gênesis 16, 7, 8, que foi o texto que nós lemos. De onde vens não depende muito de mim e nem de você. Mas para onde nós vamos, está em nossas mãos decidir. Se você estiver no deserto, lembre-se, esse é o casulo da sua transformação. Onde você entrou rastejando, mas sairá com asas como a águia. Amém? Finalizando a última frase. O deserto não é o fim, é um novo começo. Sabe, queridos, eu não sei qual é o deserto que nós estamos enfrentando, mas eu quero finalizar contando uma história para vocês. Durante 15 anos, minha mãe orava pelo meu pai. 15 anos. Meu pai era diácono-chefe da igreja, uma igreja grande. Meu pai era aquele que chegava cedo na igreja, era o último a sair. E todos os irmãos só chamavam de irmão Edson. Por isso que eu herdei o nome dele. E ele era o irmão modelo da igreja. Não tem um irmão modelo? É aquele que se veste melhor, é aquele que fala, né, com todo mundo, é aquele que é popular, é aquele que move a igreja. Tem sempre um irmão modelo na igreja. Esse era meu pai, irmão modelo na igreja. Só que quando nós saíamos da igreja, que chegávamos em casa, não existia mais o irmão Edson. Existia uma outra criatura, que não era irmão, não era marido, não era pai, era outra coisa. E foi nesse ambiente que eu fui crescendo e vendo. Era um homem dentro da igreja, mas era um homem completamente diferente dentro de casa. E por 15 longos anos minha mãe orava. Meu pai xingava minha mãe, brigava com minha mãe, nunca levantou a mão para bater, mas psicologicamente, emocionalmente minha mãe sofria. Era uma sofredora. E sabe o que eu dizia quando era garotinho? Eu vou crescer. E quando eu crescer eu vou ter força. E quando meu pai vier para cima da minha mãe, eu vou ter força e vou partir para cima do meu pai. Olha a mentalidade. E eu, como criança, não tinha força e nem sabia o que fazer. Mas minha mãe, muito sábia, sabe o que ela fazia? Vem cá, Estevão. Vem aqui rapidinho. Vou pegar aqui o Estevão. Imagina que o Estevão sou eu. Até parece, né, irmãos? Lindo igual o pai, né? Depois que meu pai brigava com minha mãe e discutia, minha mãe chorava, ela me pegava assim pela mão. Íamos até o quarto. Sentávamos, depois ela me colocava de joelho. E ela começava chorando, ela começava a orar. E segurava a minha mão. Depois que nós terminávamos de orar, ela me colocava sentadinho assim, ó, na cama. E falava assim, olha filho,
Nunca seja igual ao seu pai. Seja igual à mamãe. Todas as vezes era isso que acontecia. Todas as vezes. Mas o tempo passou. Obrigado, meu filho. Você é um bom ator. Então, todas as vezes isso acontecia. E para minha mãe esse era o seu desejo. Mas ela nunca desistiu do meu pai. 15 anos se passaram. E muita coisa mudou. Tivemos que sair da capital, fomos morar no interior. Depois meu pai foi morar no interior. E queridos, Deus sempre ouve as nossas orações. E a resposta depende dele. Depende de nós. Então não interessa quanto tempo passar, continue orando. 15 anos se passaram e meu pai, ele era o irmão Edson dentro da igreja. Mas agora ele também era o irmão Edson dentro de casa. Amém. Foram 2 anos assim, 2 anos. Até que meu pai faleceu. Ele retorna para São Luís. E o sonho do meu pai era ver a sua família, né? Seus irmãos, seus sobrinhos, sendo batizados na igreja adventista. No sonho dele. E a irmã dele mais velha é a matriarca da família, porque os pais deles também já eram falecidos. E ela era aquela católica mesmo, praticante. Ela uma vez pagou uma promessa e caminhou quilômetros de joelhos. O joelho ficou em carne viva para pagar sua promessa. E meu pai foi pregar um sermão. Um aniversário de 15 anos da sobrinha dele. Deram a oportunidade para ele falar. E ele falou sobre a volta de Jesus. E o apelo dele foi: Jesus vai voltar. Mas eu quero ir com a minha família. Eu não estava presente nesse aniversário. Eu e minha mãe estávamos no interior. Mas conta-se a história de que ele entregou o microfone para o meu tio. E ele se afastou, andou alguns metros, foi para a calçada. E naquele instante ele teve um ataque cardíaco fulminante. E na queda em que ele caiu para trás, ainda quebrou o seu pescoço. Então ele morreu ali, naquele lugar, numa festa de aniversário de 15 anos. Mas sabe uma coisa? Me ligaram para dar a notícia. Eu estava dormindo, isso era mais de 11 horas da noite. E eu ouvi minha mãe chorando. Eu acordei, fui lá até ela. Eu não vou chorar. E quando eu cheguei na sala que eu perguntei o que aconteceu, ela desligou o telefone. Na época ainda era telefone rural, não sei se vocês chegaram a conhecer. Tinha uma antena e tal. E eu perguntei o que aconteceu. Sabe o que ela fez? Eu já com 17 anos. Ela pegou minha mão. Me levou agora não para perto da cama, mas para perto do sofá. E falou assim: se ajoelhe. Vamos orar. E na oração ela disse assim: Senhor, agora somos só nós 3. Ali eu entendi a mensagem. E eu comecei a chorar. E ela chorando, ela orava: Senhor, somos só nós 3. E eu termino essa oração com ela, eu vou para o quarto dela chorar, na cama dela. E eu pego no sono, irmãos. Pego no sono. Eu não sei o que aconteceu, se foi uma visão, se foi uma revelação, você interpreta da maneira que você quiser. Mas eu sonhei, irmãos. E eu vou contar esse sonho para vocês, em primeira mão. No meu sonho eu estava num cemitério, do lado da minha mãe. De frente para um túmulo, daqueles que tem gavetas, né? Lá em São Luís tem muitos desses, né? Tem o
caixão que coloca na terra, vai subindo os caixões, né? À medida que o pessoal da família vai morrer. E eu estava de frente com um desses caixões com a parede pintada de cal. Quando de repente, irmãos, eu começo a ver um clarão. E eu falo assim: mãe, será que é Jesus que está voltando? E ela olha e fala assim: sim, filho, é Jesus que está voltando. E a gente olha aquela cena. Eu tentava ver a face de Jesus, mas não conseguia. Me esforcei no meu próprio sonho tentar ver a face de Jesus, mas não via. Só que de repente veio um anjo, branco, muito bonito, pousou exatamente em cima desse caixão. E de repente o anjo ele estende assim a mão. E quando ele puxa, quem eu vejo? A imagem do meu pai. E ele dizendo assim: eu venci. Eu venci. Eu não vou chorar, estou me segurando aqui, viu? E esse foi o conforto. Esse foi um dos desertos. Eu tenho que contar mais vezes essa história para ver se eu paro de chorar. Mas anos se passaram. E lembra do sermão que ele pregou no aniversário de 15 anos da sobrinha dele? Surtiu efeito. Uma sobrinha dele, que é minha prima, obviamente, começou a assistir a Novo Tempo. E ela começou a conversar comigo sobre algumas coisas da Bíblia. E quando menos eu imaginei, ela falou assim: eu já marquei o meu batismo. Assim, não é possível. Mas era possível. Ela saiu de onde estava e foi batizada na igreja de Adventista. E ela começou a levar a mãe dela, que é nada mais, nada menos do que a mulher que eu falei para vocês, que pagou a promessa de joelhos, que era a irmã do meu pai mais velha, a matriarca da família. E começou a levá-la, ia aos cultos, ela acompanhava. Sabe o que aconteceu? Ela falou assim um dia: eu quero me batizar nessa igreja, porque esse era o mesmo Deus que meu irmão servia. E essa era a igreja que ele queria que a gente fosse entrar. Então eu vou. Sabe, irmãos, toda família não é mais católica. E essas duas pessoas são adventistas, os outros são de outras denominações religiosas, evangélicas, protestantes. Mas estão fiéis nas promessas do Senhor. Amém. Minha mãe passou 15 anos de deserto. E ela saiu mais forte. Porque Deus já estava nos preparando para um outro deserto. A perda do meu pai foi deserto. Mas Ele nos preparou nesse deserto porque iria vir uma grande bonança. Sabe por quê? Porque haveria mais desertos. Eu não sei qual é o seu deserto. Pode ser que o seu deserto seja no seu casamento. Pode ser que seja com seus filhos, na sua família. Pode ser que o seu deserto seja no seu trabalho ou na ausência dele. Pode ser que o seu deserto seja a questão financeira. Eu não sei qual é o seu deserto. Mas eu posso dizer uma coisa. Você sairá desse deserto não como uma borboleta, mas você sairá com asas iguais a ti. Porque eu e você iremos voar o mais alto possível. E nós iremos ver que em todos os desertos
Deus estava comigo, estava também com você. Se você está numa bonança, fique tranquilo, vai vir mais desertos. Até chegar o dia que a gente vai chegar na terra prometida. Lá não haverá desertos. Lá será o nosso oásis. Lá será o nosso paraíso. Lá será o nosso lar. E eu quero ir para esse lar. Você também quer ir? Amém. Então levante sua mão e diga assim: eu vou. Eu vou. Essa tristeza nem para casa você vai. Levante sua mão e diga: eu vou. Eu vou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.